Olá, estamos aqui hoje para nós falarmos sobre um assunto muito difícil de se ver nos dias atuais aqui no nosso país, no Brasil. Que assunto é esse? O assunto sobre evangelismo, a capacidade de evangelização das igrejas atuais no Brasil. Se nós formos olhar para as igrejas que trabalham com trabalho evangelístico, uma expectativa, uma estimativa de 100 igrejas, mais ou menos 20 dessas igrejas trabalham com trabalho evangelístico. Mas eu quero hoje dar para você uma instrução que está relacionada ao trabalho evangelístico, ok? O texto base que eu vou usar hoje para te falar sobre evangelismo é o texto que se encontra em Mateus 28, 18, e eu vou fazer apenas algumas comparações com outros textos bíblicos. No texto de Mateus 28, 18, a Bíblia vai nos relatar, pelo escritor evangelista Mateus e apóstolo, Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse texto acontece após a ressurreição de Jesus Cristo, após ele ressuscitar, após ele dar um embate ou vencer ali na cruz do Calvário o pecado, que era o aguilhão da morte. Ele agora recebe uma autoridade dada pelo Pai, por Deus, e essa autoridade que lhe é dada, dá para ele a capacidade de também dar autoridade a outras pessoas para fazer o que ele fez, para fazer o que ele realmente veio fazer na terra. Porque quando a gente fala de evangelismo, Jesus foi um dos maiores evangelistas que existiu no mundo, ou na verdade o maior evangelista. E aí ele vai dizer que ele tem uma autoridade. E por ele ter autoridade, por ele ter poder, tanto no céu como na terra, agora ele vai dar também essa autoridade, esse poder para os seus discípulos e vai chegar até nós. Ele vai agora enviá-los com esse poder, com essa autoridade. Ele vai dizer no versículo 19, portanto, ide. E aí ele vai dizer, ide, e não é só ir. Na sequência vai dizer, ensinai. Então, o evangelista ele tem que ter a capacidade de ir pregar o evangelho. Depois que a pessoa recebe o evangelho e ela aceita Cristo como seu salvador e se arrepende dos seus pecados, agora o evangelista no campo de missão que ele está trabalhando, ele precisa ensinar para aquele que está ouvindo a mensagem pela primeira vez a palavra de Deus. Ensinar a instrução da salvação de Deus, ensinar sobre a ressurreição, ensinar sobre a redenção. Na sequência vai dizer assim, e não simplesmente ide e ensinar, também você precisa ir, ensinar e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando eu vejo esse versículo nessa Bíblia, eu lembro dos 5 ministérios que Jesus Cristo nos concedeu, que está relacionado no capítulo 4, versículo 11 do livro de Efésios, quando Cristo vai delegar para nós, ele vai dizer assim, eu subi ao Pai e estou dando dons aos homens. E ele vai deixar 5 ministérios. E nesses 5 ministérios existe um ministério de mestre, e também existe um ministério de evangelista, e também existe um ministério de pastor. Quando está falando de evangelismo, está falando que um todo, um corpo, uma igreja precisa trabalhar num todo, para que o evangelismo se dê certo de forma correta. Como assim? Porque o evangelista não pode sair para o campo para fazer evangelismo se ele não aprendeu a verdadeira palavra de Cristo ensinada pelo mestre. E se o mestre não ensinou a palavra para o evangelista, como que o evangelista vai sair para apregoar a palavra no campo? E aí ele vai dizer, ide e pregai. O papel do evangelista, meu amado e minha amada, é pregar. Agora, depois que ele prega, que a alma aceita Jesus, entra o papel do mestre. O que é o papel do mestre? Ensinar todas as palavras de Deus, ensinar sobre a nova vida em Cristo, ensinar sobre o batismo, ensinar sobre a ressurreição, ensinar sobre a salvação, ensinar sobre santificação. Esse é o papel do mestre. Só que aí quando a pessoa vem para a casa de Deus, que é para a igreja, é necessário também que o pastor agora entre para consolar e cuidar dessa pessoa mediante o Espírito Santo. Então quando se fala em evangelismo, não é só uma pessoa evangelizando no campo, mas um corpo bem ajustado, trabalhando de forma correta para levar a palavra verdadeira até os confins da terra. Então não tem como eu ter um evangelista no campo e se ele não tem uma boa casa, ou a igreja, que eu estou falando de casa, eu referi à igreja, para tratá-lo, para orientá-lo e para consolá-lo. Porque no campo de batalha, no campo missionário, no campo de evangelismo, o evangelista sofre muito. Eu quero deixar isso para você, porque ela vai dizer o seguinte, ide, pregai. Depois que você prega, ensinai. Depois que você ensina, batizai. E a maioria das pessoas que é batizada, quem batiza a alma é o pastor. Nessa coisa você vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então está dando para nós uma capacidade, um direito de nós atuarmos no mundo apregoando a palavra de Deus. Como assim? Deus está dizendo através de Cristo, olha, eu tenho poder, tanto no céu como na terra. Então você não precisa ter medo de evangelizar. Você não precisa ter medo de principado. Você não precisa ter medo de potestade, de ossos espirituais. Você precisa ir apregoar a palavra de Deus. Porque quem é a sua segurança é Jesus Cristo. E o poder foi lhe delegado através de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo bem fácil. Aqui na minha região, quando se tem mercearia, muito tempo atrás, a minha mãe dizia, Hugo, vai até a mercearia e fala para o senhor da venda que eu mandei pedir 1 quilo de açúcar. Eu chegava na mercearia e eu falava assim, a minha mãe mandou pedir 1 quilo de açúcar. O senhor da venda me dava 1 quilo de açúcar, não por causa minha, porque eu era criança, eu não tinha autoridade para pedir aquele quilo de açúcar, mas dava por causa da autoridade delegada para a minha mãe. Então é a mesma coisa, Jesus já nos delegou a função de evangelizar. Jesus nos delegou a função de apregoar a palavra. Então você precisa ir, porque Jesus vai nos orientar e nos dar força. Agora eu vou te dar uma característica. O que você ganha em fazer esse evangelismo? O que você ganha em apregoar essa palavra? Porque ele vai dizer o seguinte, no livro de Filipenses, a Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele tinha os seus atributos divinos, como Deus, mas ele não quis ter esses atributos divinos, e ele se desfez desses atributos, desceu na terra em forma de servo, em forma de homem, para poder apregoar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que o evangelista tem que ter no campo, você não pode ter os seus atributos, as suas próprias artimanhas de lidar com as pessoas. Você tem que desfazer do seu próprio ego, da sua soberba, para poder apregoar a palavra e confiar somente em alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o que você vai encontrar? O que eu vou ter de recurso para fazer? Você vai ter o seguinte, porque no versículo sequencial, capítulo 16, um texto semelhante ao texto de Mateus, é um texto que se encontra em Marcos, capítulo 16. Alguns estudiosos vão dizer que essa parte do evangelismo foi a parte acrescentada, mas eu acredito que não foi acréscimo, foi algo dado realmente por Deus, que alguém nos instruiu para nós podermos ter uma direção melhor do que é evangelismo. No texto de Mateus, no texto de Marcos capítulo 16, a partir do verso 17, a Bíblia vai nos relatar, mediante o escritor que foi Marcos, que Jesus disse para eles, ide a todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Depois ele vai dizer os atributos que nos é dado para podermos ir. Então ele vai falar assim, ó, em meu nome, a autoridade máxima é Jesus. Então eu não tenho em mim essa autoridade, a autoridade está em Cristo. Então no nome de Cristo ele vai dizer, vocês expulsaram um demônio. Então todo evangelista que está no campo, ele tem autoridade da parte de Cristo para poder expulsar demônio. Então você não precisa ter medo, como alguns falam, eu não vou evangelizar não, porque alguns falam retaliação, alguns falam assim, você é bombardeado, você é humilhado. Não, a autoridade está em Cristo. Se Cristo diz que no nome dele você pode ir, que se você vai expulsar demônio, vá com toda certeza que vai dar certo. Outra coisa que vai dizer, vocês também curarão os enfermos. Então hoje nós perdemos esses sinais de expulsar demônios, de curar enfermos dentro das igrejas, porque as igrejas pararam com o trabalho evangelístico. Então Deus não vai te dar um sinal ou um dom para você ficar parado. Deus vai te dar algum recurso espiritual para você trabalhar no reino. Então se você está no campo de batalha pregoando a palavra de Deus como um bom evangelista, você pode ter certeza que através de você demônios serão expelidos, através de você pessoas serão curadas, através de você pessoas serão tocadas pela presença de Deus. Ele vai dizer também que receberiam sinais de novas línguas, e aí tem aquele grande contexto que as pessoas dizem que pode ser língua de nação, pode ser língua espiritual, e eu costumo dizer que pode ser as duas coisas. Se você estiver num país que você não fala a língua daquele país e você estiver numa missão fazendo um grande evangelismo, eu tenho convicção que Cristo, através do Espírito Santo, pode te dar a capacidade de falar a língua nativa daquele país, só simplesmente para você ganhar a alma. Basta você acreditar que o Pai que te enviou, ele é perfeito e poderoso para te ajudar em qualquer circunstância. Depois vai dizer assim, ó, se beber alguma coisa mortífera, mal algum vai te suceder. O que isso quer dizer para nós? É porque às vezes quando a gente está no campo de batalha, pessoas que de outras religiões, pessoas que têm práticas de outras coisas como
pessoas que fazem magia negra, pessoas que fazem oferenda, vai tentar nos parar, fazendo oferenda, tentando colocar nosso nome em ritual. Deixa eu te falar uma coisa, fique despreocupado, porque a Bíblia vai dizer, se beber alguma coisa mortífera, alguma coisa feita para você, para te parar no evangelismo, você vai prevalecer, mal algum vai te suceder. Então você tem de Deus autoridade para evangelizar. Você também tem de Deus o poder para expulsar demônio e curar enfermo. Então não tem nada que te impede. Agora eu vou te falar as características de um bom evangelista. Porque muitos querem evangelizar, mas não querem ter um caráter mudado. Não quer ter uma vida transformada. Quer ser aquelas pessoas que se sentem os melhores que todo mundo. E no campo de evangelismo, você não é aquela pessoa que é melhor que todo mundo. Você é uma pessoa que carrega da parte de Deus a humildade e a simplicidade. Então, o capítulo 4, a partir do versículo 10 de 1 Coríntios, o contexto é Paulo falando sobre o seu trabalho evangelístico, o seu trabalho de evangelização, e ele vai dizer algumas características que o evangelista tem que ter. E eu até separei aqui, notei, que ele vai falar o seguinte, que nós, aqueles que evangelizam, tem que ser loucos por Jesus. Então a primeira coisa que o evangelista tem que ter cravada no seu coração é um trabalho de ser louco por amor a Jesus. O seu amor tem que ser sobrenatural por Cristo. Você tem que amar de forma sobrenatural. Porque se você não ama a Cristo de forma alguma, você vai conseguir amar o seu próximo e fazer um bom evangelismo. Depois ele vai dizer o seguinte, só que as características nossas, ele vai dizer, nós somos fracos. E vai dizer que o mundo é forte. Mas os que andam com Cristo é fraco. Fraco como? Fraco no poder espiritual não. Fraco na capacidade de fazer aquilo que o mundo faz. Mas é forte através do Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer um contraste agora. Ele vai dizer assim, ó, nós somos desonrados. Porque quem está no campo missionário ou no campo evangelístico, meu amado, é desonrado. Desonrado para aquelas pessoas que se acham que são melhores que as outras. Desonrado para aquelas pessoas que se acham que têm mais conhecimento que você que vai estar no campo. Aí ele vai dizer o seguinte, nós também somos amaldiçoados. Ele vai usar agora a expressão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que está relacionado no capítulo 5 até o 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Quando fores amaldiçoado, bendizei. E Paulo está dizendo, nós somos amaldiçoados, mas nós bendizemos. Depois vai dizer, nós somos perseguidos, mas nós suportamos a perseguição por amor a Cristo e por amor às almas. Depois vai dizer, nós somos difamados e nós exortamos. As pessoas nos difamam, as pessoas tentam nos humilhar, mas nós estamos no campo, apregando a palavra e exortando. O que é exortar? Trazer a pessoa para perto e ensinar com amor e com carinho. Depois ele vai dizer o seguinte, nós somos a escória do mundo e o lixo da terra. Então o evangelista, ele é tratado muitas das vezes, ele é desprezado, ele é humilhado. Mas deixa eu te falar uma coisa, o seu galardão está garantido no reino de Deus. Deus te deu capacidade para você evangelizar. Deus te deu capacidade para você desbravar os seus bairros. E aí você me pode perguntar, onde que eu evangelizo? E eu vou usar um texto que está em Provérbios, é um texto que está no Provérbios capítulo 1, versículo 20, que vai falar sobre a sabedoria. E se nós usarmos o texto da sabedoria, o capítulo 8 de Provérbios, vai falar que essa sabedoria ela é Cristo. E ele vai dizer o seguinte, onde eu devo evangelizar? E lá, no versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios, tem um sermão de um grande evangelista. Que sermão? Ele vai dizer o seguinte, a sabedoria saiu para evangelizar. Na onde? Nas ruas. Outro lugar que ela evangeliza, nas praças, nas encruzilhadas e nos portais da cidade. Então existe todos esses lugares que você tem a capacidade de ir levar a palavra de Deus, evangelizar aqueles que estão na rua vagueando, aqueles que estão na entrada da cidade fazendo os seus negócios, os seus comércios, aqueles que estão na praça perdendo tempo, aqueles que estão nas ruas mais cobiçadas do mundo. Você tem o poder de ir lá levar a palavra de Jesus Cristo. E que palavra que eu devo pregar? A palavra que você deve pregar é sobre a volta de Cristo e sobre arrependimento de pecado. Porque essa é a palavra atual para os dias atuais. Você precisa falar com aquele que está sofrendo no mundo. Você precisa arrepender do seu pecado. Confessar Jesus Cristo como seu Salvador e aguardar Ele na sua volta. Então, esse um pequeno texto, uma pequena dissertação bíblica que eu quero te deixar sobre evangelismo. Você precisa despertar um dom que há em você, dado por Deus, chamado o ministério evangelístico, para você ir
e fazer discípulos em toda a nação. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai, Dara, corta tudo. Corta! Sai, pode ir. Vai, Tá ao chora. vivo? Eu falei que você ia fazer ao vivo.